O frio na fronteira não é um detalhe, é um método. Ele entra por baixo da cota de malha, endurece os dedos no cabo da lança, racha a pele ao redor das unhas e faz o homem pensar menos em filosofia e mais em pão, couro seco e fogo. No norte, perto do Reno, e mais a leste, ao longo do Danúbio, o Império Romano não parece um mosaico de mármore e fontes. Parece lama. Parece tronco de árvore cortado às pressas para virar estaca. Parece fumaça baixa, grudada no chão, e o som repetido de martelos em ferragens, porque ali a paz é sempre provisória, e a guerra é uma estação do ano. É nesse mundo que a figura de Caio Júlio Vero Maximino começa a ganhar contorno, não como estátua em fórum, não como nome em decreto do Senado, mas como corpo. Um corpo que as fontes antigas insistem em descrever como desmedido, quase inacreditável. Um homem enorme, de força fora do comum, um gigante vindo da Trácia. Essa faixa de terras ásperas e montanhosas entre o Danúbio e o Egeu, onde a romanidade é uma camada, por cima de identidades mais antigas, mais duras, mais desconfiadas. A Trácia, para um romano de toga, é periferia. Para um soldado, é viveiro. A palavra bárbaro em Roma não é só insulto, é uma fronteira mental. Ela separa quem nasceu dentro do círculo da cidade e de suas tradições, de quem nasceu onde o latim chega misturado com outros sons, onde os deuses têm outros nomes, onde a lealdade se aprende primeiro no clã e só depois no Estado. E ainda assim, o Império do século III já não é o Império de Augusto, aquele que podia fingir que Roma governava o mundo com a elegância de um teatro. Agora Roma governa com botas, e botas precisam de pernas. Maximino nasce por volta de 173. O mundo romano, nesse momento, ainda carrega o brilho dos antoninos, mas já sente a fadiga. Marco Aurélio, o imperador filósofo, passou anos em campanha no Danúbio, lutando contra povos que atravessavam o rio como se o rio fosse apenas uma linha no mapa. A peste, a chamada peste antonina, havia corroído populações, economias, confiança. E quando a doença passa, fica a memória. A sensação de que o destino pode virar de repente, que os deuses podem se calar, que o Estado pode falhar. Na Trácia, a vida é menos sobre leis escritas e mais sobre sobrevivência. Pastoreio, agricultura em terrenos difíceis, estradas que são mais trilhas do que vias, e uma presença romana que se manifesta sobretudo em impostos, recrutamento e guarnições. Para muitos jovens de lá, o exército não é apenas uma obrigação, é uma escada. A legião paga, a legião alimenta, a legião dá nome, dá cidadania, dá uma identidade que pode ser mais forte do que a aldeia. E para um homem de força excepcional, dá algo mais, dá utilidade imediata. As histórias sobre Maximino, como tantas biografias antigas, vêm misturadas com exagero e propaganda. Falam de tamanho, de apetite, de resistência física. É preciso ouvir essas descrições como se houve um rumor de quartel. Há verdade ali, mas também há o prazer de contar. O soldado adora a lenda do soldado. E Roma, quando quer odiar alguém, adora transformá-lo em monstro. Quando quer admirar, adora transformá-lo em Hércules. Maximino serve para as duas coisas. O que importa é que ele surge como um tipo humano que o século III começa a produzir em série. O comandante de fronteira. Não o aristocrata educado para governar, mas o profissional da violência organizada, um homem que aprende a ler o terreno antes de ler um discurso, que entende o valor de uma ponte, de um depósito de grãos, de uma coluna de marcha bem alimentada, que sabe que disciplina não é virtude abstrata, é a diferença entre voltar vivo e virar carniça para corvos. O exército romano nessa época é uma máquina enorme e cara. Legiões, tropas auxiliares, cavalarianos, destacamentos espalhados por fortalezas e acampamentos permanentes. Há uma rotina de construção e manutenção que nunca para. Valas, paliçadas, torres, estradas militares. Há o treino constante, arremesso de pilum, manejo de gládio, marcha com carga pesada. Há o artesanato da guerra. Ferreiros, carpinteiros, curtidores, médicos. E há o dinheiro, sempre o dinheiro, porque soldado sem soldo vira bandido, e bandido armado vira rei. Maximino cresce dentro desse mundo como quem encontra o próprio elemento. A fronteira é uma escola brutal, mas clara. Ela recompensa o que funciona, um comandante que mantém a coesão, que pune rápido, que distribui o saque com justiça, que não hesita quando o inimigo aparece na neblina do rio, ganha algo que em Roma vale mais do que genealogia: reputação entre homens armados.
E o século III é um século em que reputação militar começa a pesar mais do que qualquer outra moeda. A dinastia dos Severos, que governou desde 193, já havia mostrado isso. Septímio Severo, vindo da África, chegou ao poder com legiões. Caracalla, seu filho, tentou comprar o amor dos soldados com aumentos e privilégios. A política imperial vai se deslocando, lentamente, do Senado para os quartéis. Não é que o Senado desapareça. Ele continua existindo, com suas togas, suas sessões, seus rituais. Mas o centro de gravidade muda. A decisão final, cada vez mais, está onde estão as espadas. Maximino, o Trácius, é produto desse deslocamento. Ele não precisa ser amado em Roma para ser temido e seguido no Reno. E, no entanto, há um abismo entre comandar uma unidade e governar um império. Um abismo feito de papel, de impostos, de cidades, de elites locais, de magistraturas, de uma economia que depende de rotas e confiança. O soldado de fronteira pode desprezar a toga, mas precisa do homem que veste a toga para arrecadar, administrar, manter as engrenagens civis. Esse é o nó que vai apertar mais tarde. Por enquanto, ele sobe. A ascensão de Maximino passa por promoções em um exército que, naquele período, está sempre precisando de oficiais capazes. As guerras nas fronteiras não são campanhas curtas e gloriosas. São atritos constantes, incursões, represálias, negociações, reféns, tratados quebrados, aldeias queimadas, reconstrução de fortins. O comandante que se destaca é aquele que aguenta o ritmo. E Maximino, ao que tudo indica, aguenta. Aguenta e impõe. Há um tipo de autoridade que nasce no frio e na lama. A autoridade do homem que está presente. O soldado respeita quem come a mesma comida, dorme no mesmo chão, atravessa o mesmo rio gelado. Respeita quem não pede o que não faz. Maximino, com seu físico e sua dureza, encaixa-se nesse molde. Ele é o oposto do imperador de palácio, cercado de eunucos e conselheiros, distante do cheiro de couro molhado e suor. E Roma, naquele momento, começa a se cansar do imperador que parece mais administrador do que general. Mas é preciso entender o que significa Roma aqui. Roma é a cidade, sim, com seus templos, suas colunas, suas multidões. Mas Roma também é uma ideia. A ideia de que existe uma ordem, uma hierarquia, uma civilização que se impõe sobre o caos. Quando um homem de origem trácia, de fora do círculo tradicional, começa a ser visto como possível líder, isso revela uma fissura nessa ideia. Não porque os romanos nunca tenham aceitado estrangeiros, o império sempre absorveu. Mas porque a púrpura, o símbolo máximo, ainda carregava um perfume de tradição, e tradição, para as elites, é uma forma de propriedade. Maximino não nasce proprietário de nada disso. Ele nasce, ao que tudo indica, na margem, e é justamente essa margem que o torna útil. A fronteira não pergunta se o homem sabe citar Virgílio. Pergunta se ele sabe manter a linha. O reinado de Alexandre Severo, que começa em 222, é o pano de fundo imediato para a transformação de Maximino em figura central. Alexandre é jovem quando sobe ao trono, e seu governo é marcado pela influência de sua mãe, Júlia Mameia, e por uma tentativa de conciliação com o Senado e com as elites. Há um esforço de restaurar uma imagem de governo civil, de moderação, de legalidade. Para muitos senadores, isso é música. Para muitos soldados, isso é fraqueza. O mundo ao redor não está disposto a respeitar moderação. No Oriente, o antigo Império Parta cai e dá lugar aos Sassânidas, mais agressivos, mais centralizados, mais ambiciosos. No Norte, povos germânicos e outros grupos pressionam o limes, testam as defesas, atravessam quando podem. O Império precisa de resposta rápida, de presença militar constante. E Alexandre, apesar de ter participado de campanhas, carrega a imagem de alguém que negocia demais, que hesita, que ouve conselheiros, civis quando deveria ouvir centuriões. É nesse caldo que Maximino se torna mais do que um oficial competente. Ele vira símbolo. O símbolo do homem que resolve, o símbolo do comandante que não pede licença ao Senado para agir, o símbolo do imperador que muitos soldados imaginam. Alguém que entende o que é ficar semanas em marcha, com a chuva entrando por baixo do manto, com o pão embolorando na sacola, com a ferrugem comendo as fivelas. A vida de um soldado romano na fronteira, nessa época, é uma mistura de rotina e terror. Rotina: acordar cedo, formar, receber ordens, trabalhar em obras, treinar, patrulhar. Terror: a emboscada que pode acontecer em qualquer bosque, o ataque noturno ao acampamento, o rumor de que uma tribo inteira está se movendo, o medo de que o pagamento atrase,
O soldo não é apenas dinheiro, é reconhecimento. É o Estado dizendo: você existe, você é meu. Quando o Estado falha nisso, a lealdade vira mercadoria. Maximino entende essa psicologia porque vive nela. E, ao mesmo tempo, ele é moldado por ela. Um comandante que sobe nesse ambiente aprende a ver o mundo em termos de obediência e punição, de recompensa e medo. Aprende que a ordem se mantém com exemplos. Um desertor executado diante da tropa, um saque permitido como prêmio, um discurso curto, direto, sem retórica. A fronteira não tem paciência para longas frases. Ela tem paciência para resultados. As fontes falam de Maximino como alguém de disciplina severa. Severidade, em Roma, é uma virtude antiga, quase sagrada, ligada à imagem dos ancestrais que construíram a República. Mas, na boca de um senador do século III, severidade pode significar também brutalidade, falta de tato, incapacidade de governar homens livres. A mesma característica que faz um comandante ser amado por soldados pode fazê-lo ser odiado por civis. E Maximino, desde cedo, parece carregar essa ambiguidade como uma sombra. Há também a questão do nome. Caio Júlio Vero Maximino é um nome romano completo, com trianomina e tudo. Isso não significa que ele nasceu em uma família patrícia. Significa que, em algum momento, ele foi integrado ao sistema romano. Recebeu cidadania, foi adotado simbolicamente por uma estrutura que transforma estrangeiros em romanos por meio de nomes, juramentos e serviço. O império é uma máquina de romanização, mas é uma romanização pragmática. Você pode virar romano se for útil. Maximino é útil. E, no entanto, por mais que o nome seja romano, o rótulo Trácio gruda. Gruda porque a origem importa quando a política precisa de armas simbólicas. Para os soldados, Trácio pode significar um dos nossos, alguém que veio de fora e venceu. Para os senadores, pode significar um estranho, alguém que não entende as sutilezas do governo, alguém que não respeita as formas. A mesma palavra muda de cor conforme quem a pronuncia. Enquanto isso, o império vai se tornando um lugar onde a figura do imperador se confunde com a figura do general. A púrpura, que deveria ser tecido de cerimônia, começa a ser imaginada sobre uma couraça. Não é metáfora bonita, é realidade. O imperador precisa estar onde a guerra está, e a guerra, cada vez mais, está longe de Roma. Maximino, antes de ser imperador, é parte dessa engrenagem. Ele comanda homens, marcha, acampa, negocia com chefes locais, reprime motins, distribui punições. Ele aprende a linguagem do exército, a linguagem do olhar, do gesto, do silêncio antes da ordem. Aprende a lidar com veteranos que já viram 3 imperadores e não se impressionam com títulos. Aprende que o respeito se conquista com consistência, não com promessas. E há um detalhe que pesa. O século III é um período em que a mobilidade social dentro do exército aumenta. Oficiais de origem humilde podem subir mais alto do que antes, porque a necessidade é grande e a estabilidade é pequena. Quando imperadores caem com facilidade, quando campanhas se sucedem sem descanso, o mérito militar vira atalho. Isso abre portas para homens como Maximino e fecha portas para a velha aristocracia, que vê seu monopólio de poder escorrer pelos dedos. Roma, a cidade, continua sendo o palco simbólico. Mas o poder real está se deslocando para onde estão as legiões. E as legiões, no Reno e no Danúbio, vivem uma vida própria. Elas têm seus comandantes, suas tradições, seus ressentimentos. Elas lembram quem as pagou em dia e quem as deixou esperando. Elas lembram quem dividiu o saque e quem ficou com a melhor parte. Elas lembram quem as levou à vitória e quem as levou ao massacre. Maximino, nesse ambiente, constrói uma imagem de eficácia, e eficácia, em tempos de crise, é mais sedutora do que legitimidade tradicional. Quando o mundo parece desmoronar, as pessoas não pedem genealogia. Pedem alguém que segure a parede. Mas segurar a parede tem custo. O comandante que vive na fronteira aprende a desconfiar de tudo que é distante. Aprende a ver Roma como um lugar de palavras, não de ações. Aprende a ver o Senado como um clube de homens que nunca sentiram o peso de um escudo encharcado. Essa visão pode ser injusta. Muitos senadores tinham experiência militar. Mas é uma visão que circula nos quartéis como um vírus. E Maximino, com sua origem e seu temperamento, é terreno fértil para esse vírus. Há também o fator psicológico do primeiro. Ser o primeiro governante de origem claramente bárbara a vestir a púrpura não é apenas uma curiosidade, é uma ruptura. Rupturas geram medo, e medo gera reações exageradas. Quando um sistema político se acostuma a certos rostos, a certas maneiras de falar, a certos códigos, a chegada de alguém que não
domina esses códigos é vista como ameaça existencial. Mesmo que ele tente se adaptar, mesmo que ele use nome romano, mesmo que ele respeite rituais, a diferença permanece. E, em política, diferença é munição. Maximino, ainda antes de 235, já é conhecido o suficiente para estar próximo do centro militar do poder. Ele não é um camponês perdido que de repente aparece. Ele é um profissional que sobe dentro de uma hierarquia. E essa hierarquia, no final do reinado de Alexandre Severo, está tensa como corda de arco. O cenário de 234 e 235, nas fronteiras do Reno, é de pressão. Grupos germânicos testam as defesas. Há necessidade de campanha. Alexandre Severo vai ao norte, tenta conduzir operações. E ali, no contato direto com as tropas, a fragilidade política aparece. O imperador precisa ser general, mas também precisa ser símbolo. Precisa inspirar confiança. Precisa parecer capaz de vencer. Se ele parece hesitante, se parece disposto a comprar paz com dinheiro ou concessões, os soldados interpretam como traição ao próprio ethos militar. O soldado romano, especialmente o das fronteiras, tem uma moral simples. O inimigo deve ser punido. A honra deve ser mantida. O pagamento deve chegar. Quando o imperador não entrega isso, ele deixa de ser imperador no sentido prático. Ele vira um homem com título, mas sem aura. E aura, no exército, é tão importante quanto logística. Maximino, o comandante duro, o homem de presença, começa a parecer alternativa. Não porque ele faça campanha eleitoral, Roma não funciona assim, mas porque o exército, quando perde confiança, procura outro foco de lealdade. E esse foco costuma ser alguém que está ali, no mesmo frio, no mesmo barro, falando a mesma língua da guerra. A imagem do gigante ajuda. Ajuda porque o exército é um mundo de símbolos físicos. Um homem grande, forte, resistente, vira metáfora viva de força do Estado. É quase superstição. Se o líder é grande, o império será grande. Se o líder aguenta o frio, o império aguenta o inverno. É irracional, mas é humano. E a política, no fim, é feita de humanos cansados, com fome, com medo. Ao mesmo tempo, essa imagem assusta. Um imperador que parece um colosso pode ser visto como ameaça à ordem civil, porque a ordem civil depende de limites, de leis, de negociação. Um colosso não negocia, ele avança. E quando a política vira avanço, a cidade treme. Maximino, portanto, entra na história como uma espécie de prenúncio. Ele é o rosto de uma transformação que já está em curso. A transformação do imperador em comandante de campanha permanente. A púrpura não como manto de cerimônia, mas como marca de comando, vestida sobre a couraça. E a couraça, por sua vez, sempre fria, sempre pesada, sempre lembrando que o corpo do governante é também ferramenta de guerra. É importante sentir o contraste. Em Roma, o Senado se reúne em edifícios onde o mármore reflete a luz, onde as palavras ecoam sob tetos altos, onde a tradição é encenada com precisão, há rituais, precedências, fórmulas. Há a ideia de que o poder deve ser exercido com dignitas, com gravitas, com uma certa contenção. Na fronteira, a dignitas é sobreviver. A gravitas é manter a linha. A contenção é não desperdiçar flechas. Maximino pertence ao segundo mundo, e o segundo mundo está engolindo o primeiro. Quando se fala em imperadores soldados, às vezes se imagina uma caricatura. Homens brutos, sem cultura, que só sabem matar. A realidade é mais complexa. Muitos desses comandantes eram administradores competentes, conheciam logística, finanças militares, diplomacia com povos fronteiriços, mas a lente pela qual viam o império era militar. E isso muda tudo. Porque um império não é apenas fronteira. É também cidade, comércio, impostos, justiça. Governar apenas com a lente militar é como tentar consertar um relógio com um martelo. Às vezes funciona, muitas vezes quebra. Maximino, antes de chegar ao topo, já carrega essa lente. Ele confia na hierarquia, na coerção, na clareza das ordens. Ele desconfia de debates. E, no entanto, o império que ele vai herdar, ou tomar, é um organismo que precisa de debate, de cooperação, de elites locais que aceitem arrecadar e obedecer. Um imperador pode mandar uma legião marchar. Não pode mandar uma cidade amar impostos. Pode obrigar, sim. Mas obrigar tem custo. E o custo, no século III, é revolta. Ainda assim, no início, o que se vê é ascensão. Um homem de origem trácia, integrado ao exército romano, subindo por mérito e dureza, tornando-se figura de referência em um momento em que a figura do imperador civil parece inadequada. É como se o próprio império, pressionado por todos os lados, estivesse escolhendo um tipo de líder mais adaptado ao ambiente.
Um predador para um mundo de predadores. E há um detalhe que torna tudo mais inquietante. O mecanismo que eleva esse tipo de homem é rápido. Rápido porque não depende de eleições, nem de longas negociações, nem de consenso aristocrático. Depende de aclamação. Depende de soldados batendo lanças nos escudos e gritando um nome. Depende de uma decisão tomada no frio, em um acampamento, com o cheiro de fumaça e gordura no ar. E o que é rápido para subir, é rápido para cair. Mas isso ainda está adiante. Por enquanto, Maximino é o comandante que encarna uma promessa. A promessa de que a força pode restaurar a ordem. A promessa de que a disciplina pode substituir a política. A promessa de que um homem que nunca se sentiu confortável entre colunas de mármore pode, mesmo assim, segurar o mundo romano com as mãos calejadas. O império, nesse começo de década de 230, parece um animal enorme com nervos expostos. No Oriente, uma nova potência. No Norte, pressão constante. Dentro, uma economia esticada. Uma moeda que começa a perder confiança, uma administração que precisa de recursos para sustentar exércitos cada vez mais caros, e no centro simbólico, um jovem imperador que tenta governar com moderação em um tempo que não recompensa moderação. É nesse cenário que o nome de Maximino começa a circular com mais força. Não em poemas, em murmúrios de barraca, em conversas de centuriões, em avaliações práticas. Esse homem aguenta. Esse homem pune. Esse homem vence. E quando um exército começa a falar assim de alguém, a história romana entra em modo de perigo. Porque Roma, por séculos, tentou domesticar o poder militar com formas civis, tentou fazer o general voltar para casa e virar magistrado, tentou fazer a espada obedecer à lei, mas quando a fronteira ferve e o tesouro aperta, a espada começa a exigir que a lei obedeça a ela. Maximino Trácio é o rosto dessa exigência. Um rosto que não nasceu para ser pintado em afrescos, mas para ser visto sob capacete, com o hálito virando vapor no ar gelado. Um homem que, ao vestir a couraça, já está meio caminho andado para vestir a púrpura, porque naquele mundo, a púrpura está cada vez mais próxima do metal do que do tecido. E assim, antes mesmo de qualquer golpe, antes de qualquer assassinato, antes de qualquer proclamação, a história já está inclinada. Inclinada para a fronteira, inclinada para o quartel, inclinada para o tipo de autoridade que não pede permissão. O gigante Trácios caminha dentro dessa inclinação como se fosse seu destino. E o destino em Roma raramente é gentil com quem chega ao topo pela força. Mas ele chega. E quando chega, não chega em carruagem triunfal pelas ruas de Roma. Chega em marcha, com o frio do norte nos ossos, com o som do soldo contado, com a púrpura imaginada e logo real sobre a couraça. No começo de 235, o Reno não é uma linha azul num mapa, é uma lâmina. Ele corta a paisagem em duas, e corta também a cabeça dos homens. De um lado, a disciplina romana, do outro, a oportunidade bárbara. E no meio, a água escura, pesada, com gelo nas bordas e troncos descendo como se fossem recados. O inverno ali não termina quando o calendário manda. Ele termina quando a logística vence, quando o trigo chega, quando o couro seca, quando o ferro não quebra na primeira pancada. Alexandre Severo está no norte. O imperador, jovem ainda, com a sombra da mãe, Júlia Mameia, sempre por perto. Sombra política, sombra moral, sombra de palácio. Ele veio porque o império exige presença. Só que presença não é o mesmo que comando. Presença pode ser um estandarte. Comando é outra coisa. É o momento em que a linha treme e alguém decide se avança ou se recua, se negocia ou se mata. E ali, entre Mogoncíaco e os acampamentos espalhados pela Germânia Superior, o que os soldados veem não é um Marte encarnado. Veem um homem que calcula. Um homem que ouve. Um homem que, para o Senado, parece prudente. Para a tropa, parece fraco. A fronteira, naquele ano, está cheia de ruídos. Ruídos de incursões, de aldeias queimadas, de reféns trocados, de chefes germânicos que aparecem para negociar com um sorriso e voltam para atacar com a lua nova. E há um ruído mais perigoso do que qualquer grito inimigo. O ruído interno, o murmúrio de que Roma não entende mais o que é a fronteira, de que o palácio quer paz barata, de que o imperador prefere comprar tempo com ouro e promessas em vez de comprar respeito com sangue. O soldado romano do século III não é um camponês convocado por dever cívico como nos velhos mitos republicanos. Ele é um profissional. Ele tem contrato, expectativas, família às vezes instalada perto do forte, uma vida inteira amarrada ao soldo e ao saque permitido.
Ele mede o Estado pelo peso da bolsa e pela clareza das ordens. E quando o Estado hesita, ele não escreve carta ao Senado. Ele procura outro chefe. Alexandre, dizem as fontes, tentou negociar, tentou subornar, tentou evitar uma campanha longa e cara. E do ponto de vista de um administrador, isso faz sentido. Guerra no Reno é um buraco sem fundo. Consome homens, consome animais, consome metal, consome tempo, mas o exército não é um conselho de contadores. O exército é uma comunidade armada, com orgulho próprio, e orgulho não aceita que o inimigo seja pago para ir embora. Pagar é admitir que o outro tem poder de chantagem. E na fronteira, admitir isso é abrir a porta para que todos tentem a mesma chantagem. É nesse clima que Maximino aparece não como novidade, mas como alternativa pronta. Ele já está ali. Ele já é conhecido. Ele já tem a reputação de quem não conversa demais. Um comandante que entende o idioma do quartel. Poucas palavras, muita presença, punição rápida, recompensa visível. Um homem que, para muitos, parece mais romano do que o próprio romano de toga. Porque romano, ali, significa eficácia. O estopim vem perto de Mogoncíaco, a Mines de hoje. Um ponto vital. Estrada, rio, depósitos, pontes, o tipo de lugar onde o império se segura por pregos e cordas. A história do assassinato de Alexandre Severo chega até nós com variações, como sempre acontece quando a violência política passa de boca em boca. Mas o núcleo é duro. O imperador perde o exército. E quando um imperador perde o exército, ele já está morto. Só falta o gesto. Não é uma cena de teatro com punhais discretos. É quartel. É tumulto. É a sensação de que a autoridade evaporou. Alexandre e sua mãe são mortos por soldados. Os mesmos homens que deveriam protegê-los. A mãe, que para muitos era o símbolo do governo de palácio, cai junto. E no vazio que se abre, não há tempo para luto. Há tempo para escolha. A escolha, no exército romano, tem um ritual próprio. Não é eleição com cédula, é aclamação. É o barulho de lanças batendo em escudos, o grito repetido até virar unanimidade. O momento em que a multidão armada decide que aquele homem é o Estado. E Maximino é a resposta natural para um exército que acabou de matar um imperador por considerá-lo insuficiente. Ele é proclamado Augusto ali mesmo, no ambiente que o formou. Entre tendas, estacas, fumaça, couro, ferro, a púrpura nesse instante não é um manto de cerimônia, é um sinal de comando, vestida sobre a couraça. E a couraça, por baixo, ainda cheira a campanha. Maximino não chega ao poder com o Senado ao lado, nem com uma genealogia que o proteja. Ele chega com o grito das tropas. E isso muda tudo porque o grito é forte, mas é instável. Ele não vem com a paciência das instituições, vem com a urgência do momento. O mesmo mecanismo que o ergueu pode amanhã erguer outro. O primeiro gesto de um novo imperador costuma ser uma mensagem a Roma, uma tentativa de encaixar o fato consumado dentro das formas. Maximino precisa disso. Precisa que o Senado reconheça. Precisa que as cidades aceitem. Precisa que a máquina fiscal continue funcionando. Mas ele também sabe, e os soldados sabem, que, na prática, o reconhecimento senatorial é um carimbo colocado depois da assinatura feita com espada. O Senado, em Roma, recebe a notícia como se recebesse uma tempestade. Não é apenas a morte de Alexandre Severo. É o modo como ela aconteceu e o tipo de homem que surge no lugar. Um trácio. Um comandante de fronteira. Um bárbaro, no sentido cultural, mesmo que já seja romano por nome e carreira, para a aristocracia senatorial, isso é humilhação e medo. Humilhação porque a púrpura, que ainda cheira a tradição, agora cheira a quartel. Medo porque um imperador que deve tudo ao exército pode tratar o Senado como ornamento, e Maximino não ajuda a acalmar. Ele não tem o instinto do conciliador, ele não tem o gosto do ritual urbano. Ele não se apressa em ir a Roma. Pelo contrário, ele faz o que sabe fazer. Fica com o exército, fica na fronteira, governa em marcha. Isso por si só é uma declaração. O imperador, tradicionalmente, é também pontífice, juiz supremo, patrono das cidades, presença simbólica na capital. A ausência prolongada de Roma é sempre perigosa, porque Roma é um palco que não gosta de ficar vazio. Palco vazio convida atores, convida boatos, convida conspirações. Mas Maximino calcula com a lógica do soldado. Se a fronteira cair, não haverá Roma para governar. E além disso, ele sabe que sua legitimidade não está no fórum. Está nos acampamentos. Então ele faz do quartel o palácio, e do palácio, uma tenda. O governo de Maximino começa com uma necessidade imediata.
consolidar a lealdade. E lealdade no exército romano tem preço. O novo imperador precisa pagar donativos, prometer aumentos, garantir que o soldo não falhará. Não é generosidade, é investimento. Um imperador aclamado pelas tropas é, desde o primeiro dia, refém do humor delas. E o humor depende de duas coisas simples: dinheiro e vitória. Vitória, no Reno e no Danúbio, não é uma batalha decisiva que encerra uma guerra. É uma sequência de golpes que mantém o inimigo inseguro. É atravessar o rio quando o outro não espera. É queimar depósitos. É capturar gado. É trazer prisioneiros. É mostrar cabeças às vezes, porque a fronteira fala essa língua. Maximino, com sua reputação de dureza, se inclina para a ofensiva. Ele precisa provar que não é apenas o homem que substituiu Alexandre. É o homem que faz o que Alexandre não fez. As campanhas de 235 e 236 se desenrolam nesse ritmo de marcha e choque. O imperador está presente, e isso importa. O soldado vê o Augusto no mesmo frio, no mesmo barro, comendo a mesma ração endurecida, bebendo a mesma água suspeita. A presença do imperador no fronte é propaganda viva. Não precisa de moedas, embora moedas venham depois. Precisa de olhos, precisa de testemunhas. E, enquanto isso, a administração imperial tenta acompanhar o imperador que não para. Governar a partir do fronte significa que decisões civis, nomeações, julgamentos, ordens fiscais, saem de um ambiente militar. Mensageiros entram e saem do acampamento com rolos de papiro, com tábuas enceradas, com relatórios de governadores provinciais. O som do martelo no ferreiro se mistura ao som do escriba raspando a pena. É um governo que acontece entre exercícios de tropa e inspeções de fortificação. Mas há um problema estrutural. Guerra contínua custa mais do que o império consegue fingir que custa. O século III já vive a tensão de uma moeda que perde valor, de um Estado que precisa de mais metal para pagar o mesmo número de homens, de uma economia que sente o peso de requisições. Maximino, para manter o exército satisfeito, precisa de recursos. E recursos vêm de onde sempre vêm: impostos, confiscos, pressão sobre as elites locais, sobre as cidades, sobre os ricos que têm propriedades e reservas. Aqui começa a ruptura com o mundo de toga. O Senado não é apenas um grupo de velhos orgulhosos. Ele é também uma rede de famílias com terras, clientes, influência municipal, capacidade de arrecadação indireta. Quando um imperador governa com tato, ele negocia com essa rede, distribui honras, respeita susceptibilidades, faz o jogo das aparências. Maximino não tem paciência para aparências. E mais do que isso, ele não confia. Ele sabe que o Senado o despreza. E desprezo, em política, é combustível. As fontes senatorialmente inclinadas, e muitas das que sobreviveram têm esse viés, pintam Maximino como um tirano rude, desconfiado, pronto a punir. É preciso ler isso com cuidado, porque há propaganda aí, mas também há um fato. A relação entre Maximino e o Senado é fria desde o início. Ele não é um dos nossos para eles. Ele não foi educado nos mesmos códigos. Ele não deve favores às mesmas famílias. Ele não tem o hábito de pedir conselho a homens que não marcham. E o Senado, por sua vez, não tem como controlá-lo. Ele está longe. Está com as legiões. Está onde a força está. A distância física vira distância política. Em Roma, as sessões continuam, os rituais continuam, mas há um gosto de impotência. O imperador não aparece para ser visto, para ser pressionado, para ser cercado por pedidos e elogios. Ele manda ordens. E ordens, quando chegam de longe, parecem mais duras. Maximino tenta, ao menos formalmente, encaixar seu governo na legalidade imperial. Ele tem um filho, Maximino, o jovem, que ele eleva à posição de César. Um gesto típico de dinastia, uma tentativa de dar continuidade, de dizer ao mundo: não sou um acidente, sou uma casa. Mas a dinastia, sem Roma, sem o Senado, sem o brilho urbano, parece uma dinastia de acampamento. E isso, para as elites, é quase uma afronta. Enquanto o imperador marcha, a máquina de propaganda trabalha como pode. Moedas são cunhadas com seu nome e seus títulos, circulam pelas cidades, levam o rosto do novo Augusto a lugares onde ninguém o verá pessoalmente. É um rosto que, nas moedas, precisa caber no padrão romano. Perfil, láurel, dignidade. O metal tenta domesticar o gigante, tenta transformá-lo em imperador clássico. Mas a realidade que corre pelas estradas é outra. Relatos de disciplina severa, de punições, de exigências fiscais. E há um detalhe que pesa como chumbo. Maximino não visita Roma, não pisa no centro simbólico do império. Para um soldado, isso pode ser irrelevante. Para um senador, é insulto. Para o povo urbano, é estranhamento.
O imperador, que deveria presidir jogos, distribuir liberalidades, aparecer em cerimônias, está ausente, e a ausência, em Roma, é sempre interpretada. Sempre. A ausência também alimenta o medo, porque um imperador distante é um imperador que pode imaginar Roma como inimiga. E um imperador que imagina Roma como inimiga pode agir preventivamente. As fontes falam de perseguições a supostos conspiradores, de execuções, de confisco de propriedades. Mesmo quando os detalhes se perdem, o padrão é plausível. Um regime que nasce de um golpe militar tende a ver golpes em todo lugar. E quanto mais ele vê, mais ele pune. E quanto mais pune, mais inimigos cria. No fronte, porém, Maximino precisa continuar sendo o que prometeu ser: o imperador soldado. Ele inspeciona tropas. Ele reforça a disciplina. Ele exige que os oficiais mantenham a ordem. A disciplina romana, nesse período, não é a disciplina idealizada dos manuais. É uma disciplina adaptada a um exército que mudou, com mais recrutas de regiões diversas, com mais auxiliares, com mais mobilidade. Manter coesão exige dureza. E Maximino é dureza. A logística é o coração invisível desse governo. Para manter legiões em campanha, é preciso trigo, cevada para os animais, sal, vinho, óleo, carne quando possível, feno, ferragens, madeira, couro. É preciso carros, mulas, bois. É preciso estradas transitáveis, pontes seguras, depósitos protegidos. Cada marcha é um cálculo. Quantos dias de ração? Quantos pontos de abastecimento? Quantos rios a cruzar? Quantas aldeias hostis no caminho? O imperador que vive em marcha vive dentro desse cálculo. E quando o cálculo falha, a política falha junto. Maximino, ao manter o foco na guerra, tenta produzir vitórias que justifiquem o custo. Vitórias que possam ser anunciadas, que possam virar títulos, que possam virar moedas com legendas triunfais. O império precisa acreditar que o dinheiro arrancado das cidades está virando segurança. Precisa acreditar que o imperador ausente está ao menos ganhando, porque se ele não ganha, então ele é apenas um cobrador brutal com espada. E é aqui que a relação com o Senado se deteriora de vez. O Senado não controla o exército, mas controla a narrativa urbana, controla o prestígio social, controla a memória. Um imperador que não se apresenta em Roma deixa o Senado livre para construir uma imagem dele. E a imagem construída é a do bárbaro grosseiro, do tirano de fronteira, do homem que não respeita as formas. Maximino, por sua vez, responde com desconfiança e coerção. Um ciclo. O paradoxo é cruel. Para manter o exército leal, ele precisa de dinheiro. Para obter dinheiro, ele precisa pressionar as elites. Ao pressionar as elites, ele perde apoio político. Ao perder apoio político, ele precisa ainda mais do exército. A púrpura sobre a couraça começa a pesar. Não porque a couraça seja pesada, isso ele aguenta, mas porque a púrpura exige um tipo de equilíbrio que a couraça não ensina. E ainda assim, por um tempo, funciona. Funciona porque o medo funciona. Funciona porque o exército, enquanto recebe e vence, aceita. Funciona porque as províncias, acostumadas a obedecer, obedecem. O Império Romano é uma estrutura de hábito. As cidades pagam porque sempre pagaram. Os governadores executam ordens porque sempre executaram. Os notáveis locais colaboram porque a alternativa é pior. Maximino se apoia nesse hábito como quem se apoia numa ponte velha. Ela range, mas aguenta. Só que a ponte velha tem rachaduras. E as rachaduras aparecem em detalhes pequenos, quase domésticos. Um conselho municipal que atrasa uma remessa. Um rico que tenta esconder prata. Um governador que escreve uma carta ambígua. Um rumor de que o Senado está descontente. Um rumor de que o imperador planeja punições em massa. Rumores no século XIII viajam mais rápido do que exércitos, porque viajam na boca de mercadores, de soldados licenciados, de mensageiros, de escravos. E rumor é arma. Maximino, longe de Roma, precisa governar também por cartas e por representantes. Prefeitos, procuradores, oficiais fiscais, homens que, para cumprir as ordens, muitas vezes exageram, porque o medo de desagradar um imperador severo leva ao excesso. E o excesso nas províncias vira ódio. O ódio não se manifesta imediatamente. Ele se acumula, como gelo no rio. O imperador, por sua vez, continua a se ver como o remédio. Ele olha para o mundo e vê ameaças. Vê o Reno, vê o Danúbio, vê a necessidade de manter a máquina militar funcionando. Ele não vê, ou não valoriza, o teatro urbano, a necessidade de conciliar, de aparecer, de distribuir favores simbólicos. Para ele, a legitimidade está no resultado.
E resultado, na fronteira, é inimigo recuando. Mas Roma não é só fronteira. Roma é também a sensação de que existe um centro. E quando o centro não vê o imperador, começa a imaginar outro, começa a desejar outro, começa a procurar outro. Em 236 e 237, Maximino segue em campanha, e o império segue sendo governado como um acampamento ampliado, a cada estação a mesma exigência: pagar, marchar, punir, vencer. A cada estação, o mesmo risco. Se a vitória não for clara, se o pagamento atrasar, se a fome aparecer, a lealdade pode mudar de dono. Porque a lealdade que nasce do grito pode morrer no silêncio. E o silêncio começa a crescer em Roma. Um silêncio cheio de conversas baixas, um silêncio de homens que se sentem humilhados por um imperador que não os consulta. Um silêncio de elites que veem suas propriedades ameaçadas por confiscos e requisições, um silêncio que não é paz, é preparação. Maximino, no norte, talvez sinta isso como se sente uma mudança de vento antes da tempestade. Ele responde como soldado, reforça a disciplina, reforça o controle, reforça a cobrança. Ele não tem outra ferramenta. A ferramenta dele é a coerção. E coerção, quando vira rotina, deixa de ser exceção e vira a identidade do regime. A imagem da púrpura sobre a couraça, que no começo parecia solução, começa a revelar seu lado sombrio. A couraça protege o corpo, mas isola, ela faz o homem ouvir menos, ela faz o homem sentir menos. Ela transforma o governante em comandante permanente. E comandante permanente vive em estado de alerta. Estado de alerta é inimigo da política civil. Roma, do outro lado, continua com suas togas, seus mármores, suas fórmulas. Mas por trás das fórmulas, a cidade sente que algo mudou de natureza. O imperador não é mais o primeiro cidadão. O príncipe que finge modéstia. É o chefe de um exército que manda no império. E quando o chefe do exército não precisa de Roma para existir, Roma começa a se perguntar se ainda é Roma. Maximino governa sem pisar no Capitólio, sem desfilar no Fórum, sem se deixar absorver pelo ritual que, por séculos, domesticou generais vitoriosos. Ele não é domesticável. Ele é produto de um tempo em que a fronteira dita o ritmo. E o ritmo é marcha, marcha longa, frio nos ossos. O som do soldo contado, moeda por moeda, como se cada peça fosse um prego segurando a lealdade no lugar. E ao longe, muito ao longe, as colunas de mármore de Roma, brilhando sob um sol que parece de outro mundo. Um mundo onde as decisões ainda podiam ser tomadas com palavras. Agora, as decisões são tomadas com botas, e botas, quando param, começam a bater impacientes no chão, porque o soldado que fez um imperador também sabe fazer outro. E essa ideia, ainda sussurrada, já está viva. O dinheiro, quando falta, não faz barulho como uma espada. Ele faz um barulho pior. Um barulho miúdo, repetitivo, que entra no ouvido do soldado como areia. A bolsa mais leve, o pagamento atrasado, o preço do pão subindo. No mercado do acampamento, o mercador que já não aceita a moeda com a mesma cara de antes. E no século III, a moeda é uma criatura nervosa. Ela muda de humor. Ela perde peso, perde brilho, perde confiança. O Estado tenta compensar com mais peças, com mais promessas, com mais ameaças. Mas o soldado sabe contar. E o soldado sente quando o império está pagando com truques. Maximino, que vive de couraça e de marcha, entende o mundo por números simples. Quantos homens, quantos dias de ração, quantos denários. Por cabeça, quantos cavalos ainda aguentam. Só que o império não é um destacamento. É uma rede de cidades, de conselhos municipais, de armazéns, de contratos, de impostos indiretos, de privilégios antigos. E essa rede, para funcionar, precisa de algo que Maximino despreza e que, ao mesmo tempo, não pode dispensar: cooperação voluntária das elites locais. O notável que abre o celeiro, o decurião que convence a cidade a pagar, o proprietário que empresta carroças, o banqueiro que adianta dinheiro. Sem isso, a logística vira saque. E saque, por mais eficiente que pareça no curto prazo, destrói o chão onde o exército pisa. A guerra contínua no Reno e no Danúbio não é só choque de lanças. É contabilidade de grãos. É o cheiro de cevada úmida em sacos de couro. É a fila de mulas com as costelas aparecendo, puxando carros que rangem. É o ferreiro que trabalha noite adentro porque uma ferradura quebrada pode atrasar uma coluna inteira. É o centurião que confere as rações e sabe que, se faltar, a disciplina vira raiva. E a raiva, quando encontra um imperador que não é amado, vira política. Maximino precisa de vitórias para justificar o custo. Precisa de vitórias para manter o exército convencido de que o sofrimento tem sentido. E ele entrega, ao menos o suficiente para sustentar a narrativa militar.
Incursões, punições, demonstrações de força, a sensação de que o inimigo está sendo empurrado para trás. Mas vitória de fronteira é uma coisa ingrata. Ela não fecha a conta. Ela não encerra a guerra. Ela só compra tempo, e tempo, no império, custa caro. Então, o imperador soldado faz o que imperadores fazem quando a guerra exige, e o caixa não acompanha. Aperta. Aperta com impostos. Aperta com requisições. Aperta com confiscos. E aqui, a couraça começa a arranhar a púrpura por dentro. Porque o gesto que mantém a tropa alimentada é o mesmo gesto que transforma as cidades em inimigas silenciosas. Nas províncias, a cobrança não chega como um decreto abstrato. Ela chega como homens de autoridade batendo a porta. Chega como listas, como selos, como lacres quebrados. Chega como a exigência de entregar trigo para o bem do Estado, mas sem o pagamento justo, ou com pagamento em moeda que ninguém quer. Chega como a ordem de fornecer animais, carroças, couro, madeira, ferro. E quando a cidade hesita, chega como punição exemplar. Porque o governo de Maximino não tem o hábito da persuasão. Ele tem o hábito do comando. Os conselhos municipais, aqueles pequenos senados locais, cheios de homens que herdaram o dever de administrar a cidade, já estavam cansados antes de Maximino. O século III é pesado para eles. Mais encargos, menos prestígio, mais risco pessoal. O decurião que não consegue arrecadar o imposto pode ser responsabilizado com o próprio patrimônio. A honra vira armadilha. E sob Maximino, a armadilha aperta. O Estado pede mais, e pede com menos delicadeza. O resultado é previsível. Os notáveis começam a procurar saídas. Alguns fogem de cargos. Outros escondem riqueza. Outros, mais perigosos, começam a desejar mudança no topo. Em Roma, o Senado sente o golpe de forma ainda mais pessoal. Não é só dinheiro. É dignidade. Um imperador que não pisa na cidade, que não se deixa ver no fórum, que não distribui favores com o sorriso treinado, parece dizer: vocês não importam. E para uma aristocracia que vive de importar, isso é veneno. A propaganda senatorial trabalha com o que tem: palavras, boatos, memórias. Maximino vira nas conversas de pórtico o bárbaro que não entende Roma. O homem que governa como se governasse um acampamento, o gigante que só sabe bater, e quando a elite quer odiar, ela encontra detalhes para odiar com mais precisão. A origem trácia, o sotaque, a falta de educação clássica, a ausência de laços familiares com as grandes casas. Tudo vira prova de inadequação. Tudo vira argumento para a ideia mais perigosa de todas. A ideia de que ele não é legítimo. Mas legitimidade, naquele tempo, não é uma palavra bonita. É uma corrente de ferro. Ela passa pelo exército, sim, mas também passa pelo dinheiro e pela aceitação das cidades. Um imperador pode ser aclamado por legiões. Se as províncias travam a arrecadação, se os governadores hesitam, se as cidades fecham, os celeiros, a máquina emperra. E máquina emperrada, em guerra, é morte. Maximino tenta compensar a falta de calor político com mais controle. A desconfiança vira método. O medo vira ferramenta. E como sempre, a ferramenta corta para os dois lados. Porque, quando um regime começa a ver conspiração em toda sombra, ele cria conspiradores de verdade. O homem que teme ser traído passa a tratar todos como traidores em potencial. E ao ser tratado assim, o potencial vira decisão. A distância de Roma piora tudo. Um imperador ausente é um imperador que governa por intermediários. Prefeitos, procuradores, oficiais fiscais, comandantes regionais. E intermediário, quando sente que o chefe é duro, tende a ser mais duro ainda. Para provar zelo, para evitar suspeita, para não parecer fraco. A ordem que sai do acampamento pode ser severa. A ordem que chega à cidade pode ser brutal. E a cidade não culpa o intermediário, culpa o imperador, culpa o nome na moeda. Enquanto isso, o filho de Maximino, o jovem, existe como promessa de continuidade, mas também como lembrete de que o regime quer durar, e para quem odeia o regime, a ideia de duração é insuportável. Um imperador ruim pode ser tolerado se for passageiro. Um imperador ruim com herdeiro é uma ameaça ao futuro. O inverno passa, as campanhas continuam, e o império vai acumulando uma eletricidade estática. Não é uma revolta aberta ainda. É um clima. É o comerciante que comenta que as coisas estão diferentes. É o proprietário que diz, em voz baixa, que Roma está sendo sugada. É o senador que recebe cartas de amigos na África, na Espanha, na Ásia, todos reclamando da mesma coisa: cobrança, medo, incerteza. E quando reclamações se repetem em lugares diferentes, elas começam a parecer destino. A África proconsular, em particular,
É um lugar onde destino e trigo se encontram. É uma província rica, organizada, com cidades orgulhosas, com uma elite romanizada que se vê como guardiã de uma certa normalidade. E, sobretudo, é uma das grandes fontes de abastecimento. O pão de Roma depende muitas vezes do vento que empurra navios carregados de grão. Mexer com a África é mexer com o estômago da capital. E mexer com o estômago da capital é mexer com a política no nível mais primitivo. Quando a pressão fiscal e a arbitrariedade de agentes imperiais se tornam insuportáveis, a revolta não nasce como um manifesto filosófico. Ela nasce como um ato de desespero e oportunidade. Um procurador imperial, o tipo de homem encarregado de extrair recursos, de fazer a máquina fiscal funcionar, pode ser odiado com uma intensidade especial, porque ele é o rosto concreto do Estado. Ele é quem exige, quem ameaça, quem confisca. E quando esse rosto cai, a queda abre um buraco. Se o representante do imperador pode ser derrubado, talvez o imperador também possa. É nesse buraco que, em 238, explode a África. E explode de um jeito romano. Com a proclamação de um imperador, não basta matar um funcionário. É preciso oferecer alternativa. É preciso dar um nome para a rebelião. E o nome escolhido é o de Gordiano. Gordiano I, um homem idoso, de prestígio senatorial, com carreira e respeitabilidade, é exatamente o oposto simbólico de Maximino. Onde Maximino é quartel, Gordiano é toga. Onde Maximino é fronteira, Gordiano é cidade. Onde Maximino é medo, Gordiano promete retorno à normalidade. Mesmo que essa normalidade seja, em parte, uma nostalgia inventada. E para reforçar a ideia de continuidade, proclamam também Gordiano II, seu filho. 2 Gordianos, pai e filho. Como se a própria estrutura familiar fosse um argumento contra o imperador soldado. A notícia corre pelo Mediterrâneo como fogo em tecido seco. E quando chega a Roma, encontra um Senado pronto. Pronto não porque tenha planejado cada detalhe, mas porque o ressentimento já estava ali, esperando um estopim. O Senado, que até então engolia a humilhação e a impotência, vê na revolta africana uma chance rara. Uma chance de transformar ódio em ação com uma capa de legitimidade. A decisão senatorial de apoiar os gordianos é um ato de coragem e de desespero. Coragem, porque Maximino ainda está vivo, ainda tem o exército, ainda pode marchar sobre a Itália. Desespero, porque a alternativa é continuar sendo governado por um homem que os despreza e os espreme. E uma vez que o Senado dá esse passo, não há volta fácil. Não é uma crítica, é uma declaração de guerra. Roma, então, volta a ser palco, mas um palco perigoso. O Senado decreta Maximino inimigo público. Hostis. Uma palavra que corta? Uma palavra que transforma o imperador em alvo legítimo. E, ao mesmo tempo, precisa organizar defesa, porque palavras não seguram legiões. Só que a revolta africana, que parecia sólida, tem a fragilidade típica de movimentos improvisados. Maximino, mesmo longe, ainda tem governadores leais. E na África, há forças que não aderem. O governador da Numídia, Capeliano, permanece fiel a Maximino e tem tropas. Tropas de verdade, não apenas entusiasmo urbano. O choque é rápido e cruel. Gordiano II morre em combate. Gordiano I, ao receber a notícia, não tem tempo para discursos heróicos. Ele se suicida, a revolta que acendeu o Senado apaga na própria origem. E agora Roma está numa posição terrível, porque o Senado já rompeu com Maximino, já o declarou inimigo, já apostou, e a aposta perdeu a peça principal. O que resta é improvisar um novo topo antes que o imperador soldado chegue com a resposta. O Senado faz então o que uma instituição antiga faz quando tenta aparecer no controle. Escolhe 2 homens, Pupieno e Balbino. 2 augustos, nomeados para dividir o peso, para equilibrar facções, para dar a impressão de colegialidade e estabilidade. Pupieno tem experiência militar e administrativa. Balbino tem prestígio senatorial. É uma combinação pensada para agradar a diferentes públicos. Mas agradar a diferentes públicos, em Roma, é como tentar segurar água com as mãos. O povo de Roma, acostumado a odiar senadores em certos momentos e a amá-los em outros, não recebe a dupla com entusiasmo automático. Há tumultos, há desconfiança, e há um nome que começa a ser sussurrado como solução emocional. Gordiano III, o neto, ainda menino, um símbolo puro, sem culpa, sem passado. Um rosto jovem que pode ser moldado. O Senado pressionado o eleva a César. Um gesto para acalmar as ruas e para dar à rebelião um fio de continuidade com os gordianos mortos. De repente, o Império tem ao mesmo tempo Maximino no norte, Pupieno e Balbino em Roma,
Gordiano III como promessa, e a memória recente de 2 gordianos que já viraram mártires políticos. É um mosaico de púrpuras, um excesso de Augustos, um sinal claro de que a coroa virou posto de comando disputado, não herança sagrada. E no fundo, tudo gira em torno do mesmo mecanismo. Quem paga o exército e quem consegue ser reconhecido como pagador legítimo, porque o soldado não luta por filosofia. Ele luta por soldo, por honra, por sobrevivência. E quando há muitos imperadores, há muitas promessas. E promessas competem. Maximino recebe as notícias como um comandante recebe um relatório de desastre, com raiva e com cálculo. O Senado o traiu. A África se levantou. Roma nomeou outros Augustos. Isso não é apenas insulto, é ameaça existencial. Se ele hesitar, se parecer fraco, o próprio exército pode começar a pensar: talvez Roma tenha razão. E essa frase, dentro de um acampamento, é mortal. Então ele precisa agir rápido. Precisa transformar a crise política em campanha militar. Porque campanha é o terreno onde ele é forte. Ele não vai vencer o Senado com discursos, vai tentar vencer com marcha. Mas antes da marcha, há o problema que sempre volta: dinheiro. Uma guerra civil não se faz com moral, faz-se com suprimentos. E suprimentos, naquele momento, estão sob estresse. As províncias estão inquietas, as cidades estão ressentidas. A arrecadação é mais difícil quando a legitimidade está em disputa. E quanto mais difícil, mais o Estado aperta. E quanto mais aperta, mais resistência encontra. Um círculo que se fecha como um laço. A atmosfera do Império em 238 é de nervos expostos. Nas estradas, mensageiros correm com ordens contraditórias. Um governador provincial recebe uma carta em nome de Maximino, e dias depois, outra em nome do Senado. A quem obedecer? Obedecer ao imperador que tem legiões ou ao Senado que controla a linguagem da legalidade? A resposta varia conforme a geografia, conforme a ambição pessoal, conforme o medo. E medo, nesse período, é uma moeda tão circulante quanto o denário. Nas cidades, a política vira uma questão de portões. Abrir ou fechar. Receber ou resistir. Um conselho municipal discute não apenas impostos, mas sobrevivência. Se apoiar Maximino e ele cair, a punição virá. Se apoiar o Senado e Maximino vencer, a punição virá. A neutralidade parece tentadora, mas neutralidade, em guerra civil, é vista como traição por ambos os lados. E quando todos podem te chamar de traidor, a vida fica curta. O Senado, por sua vez, tenta fazer o que sempre fez quando não tem espada suficiente. Mobiliza símbolos, declarações, títulos, promessas de restauração. A ideia de liberdade senatorial, tão antiga e tão elástica, volta a ser usada como bandeira. Não é liberdade no sentido moderno. É liberdade de uma elite governar sem ser esmagada por um comandante de fronteira. Mas bandeiras não precisam ser honestas. Precisam ser úteis. E Maximino, do outro lado, é a bandeira oposta. Ordem militar, punição, disciplina, a promessa de que o império não será governado por homens que falam bem e lutam mal. Para muitos soldados, isso ainda é convincente. Para muitos civis, isso é aterrador. A tensão entre esses dois mundos, o mundo do acampamento e o mundo da cidade, se torna quase física. Dá para imaginá-la no contraste de sons? No norte, o som de martelos em estacas, de trombetas, de ordens curtas, de escudos batendo. Em Roma, o som de passos em mármore, de vozes em basílicas, de multidões no circo, de boatos em termas. 2 impérios dentro do mesmo império. E no meio, a Itália, que deveria ser o coração tranquilo, vira corredor de guerra. Porque, se Maximino decidir marchar, ele precisa atravessar os Alpes, descer para a planície. E então, a guerra deixa de ser uma coisa distante, de fronteira. Ela entra na casa. Ela entra nos campos. Ela entra nas cidades que sempre se imaginaram protegidas pela ideia de Roma. A decisão de Maximino de avançar sobre a Itália não é apenas vingança, é necessidade. Se ele permitir que o Senado consolide Pupieno e Balbino, se permitir que a ideia de um imperador civil se estabilize, ele perde o trono sem batalha. E um imperador soldado não pode perder sem batalha. Porque, se perde sem batalha, ele perde também o respeito do exército. E sem respeito ele não é nada. Mas antes que as legiões cruzem montanhas e rios, há um desgaste invisível que já começou dentro do próprio instrumento de Maximino. O exército que o elevou é o mesmo exército que ele precisa alimentar com vitórias e dinheiro. E agora, com a guerra civil, a promessa de vitória rápida fica mais difícil. Porque lutar contra bárbaros na fronteira é uma coisa. Lutar contra romanos, contra cidades fortificadas, contra compatriotas,
é outra. A moral muda. O saque muda. O sentido muda. E quando o sentido muda, a lealdade começa a exigir mais pagamento para compensar a dúvida. Além disso, a marcha para Paitalia significa logística ainda mais pesada. Não é mais a fronteira onde o exército já tem depósitos, rotas conhecidas, redes de abastecimento militar. É atravessar regiões que podem fechar as portas, é depender de cidades que talvez resistam, é depender de colheitas que podem ser escondidas, é depender de pontes que podem ser destruídas. A guerra civil transforma cada celeiro em fortaleza potencial. E, enquanto Maximino prepara essa marcha, Roma tenta se preparar para resistir. Pupieno, com sua experiência, entende que não basta proclamar. É preciso organizar defesa, levantar tropas, garantir lealdades. Mas levantar tropas na Itália, naquele momento, não é simples. As legiões principais estão nas fronteiras. O que há mais perto são guardas, destacamentos, milícias urbanas e a esperança de que algumas unidades mudem de lado. A política vira um jogo de cartas enviadas às pressas, de promessas de recompensa, de ameaças de punição futura. O ano de 238, então, se torna uma espécie de febre, um delírio de títulos e decretos, de moedas cunhadas com rostos que mal tiveram tempo de envelhecer, de juramentos feitos e desfeitos, e no centro desse delírio, Maximino continua sendo o homem da couraça com púrpura por cima. Um símbolo poderoso, mas também um símbolo que começa a assustar até quem o usa, porque a couraça, quando se torna permanente, não deixa o corpo respirar. E um regime que não respira sufoca. As cidades, especialmente as ricas e orgulhosas, começam a perceber que resistir pode ser possível. Não por heroísmo abstrato, mas por cálculo. Se Maximino vencer, ele punirá. Se Maximino perder, quem resistiu será recompensado. E quando a resistência vira investimento, ela se espalha. A Itália, que por muito tempo viveu com a sensação de que as guerras aconteciam lá fora, começa a sentir o gosto metálico da insegurança. Os campos podem ser pisoteados, as vinhas podem ser cortadas, os celeiros podem ser esvaziados, e o camponês italiano, que talvez nunca tenha visto um imperador, entende de uma coisa. Quando um exército passa, alguém paga. Sempre. Maximino, ao apertar impostos e confiscar para sustentar a máquina militar, criou o combustível que agora alimenta a rebelião. E ao desprezar o Senado, deu ao Senado um motivo para arriscar tudo. E ao governar longe de Roma, deixou Roma livre para imaginar um mundo sem ele. O mecanismo que o elevou, a força imediata do exército, a legitimidade do acampamento, agora encontra seu limite. O império não é só acampamento. E quando o acampamento tenta engolir a cidade aprende a morder. A púrpura sobre a couraça continua brilhando. Mas o brilho já não é só glória. É também alvo. E, em 238, há olhos demais mirando esse alvo ao mesmo tempo. Maximino não escreve cartas de conciliação. Ele escreve ordens. E ordens, quando atravessam montanhas e chegam a cidades que já decidiram fechar o coração, viram apenas mais um motivo para trancar os portões. A marcha começa como começam as marchas romanas, com rotina, com o som seco das sandálias pregadas no chão duro, com o couro rangendo nas correias, com o ferro batendo no ferro quando a coluna se ajusta. O estandarte balança, o vento corta, e o frio que vinha do Reno e do Danúbio parece seguir junto, como se o imperador trouxesse o clima da fronteira para dentro da Itália. A púrpura vestida sobre a couraça, sempre isso. Um imperador que não se despe para governar. Ele se arma para governar. Mas a Itália não é a Germânia. A Itália tem estradas melhores, sim. Pontes mais sólidas, marcos miliários que parecem prometer eficiência. Só que a Itália também tem memória. E tem orgulho. E tem cidades que por séculos se acostumaram a ser o centro do mundo, não o corredor por onde passa um exército irritado. Quando Maximino desce em direção ao norte da península, ele não encontra apenas terreno, encontra atitude. Encontra portas fechadas, celeiros escondidos, conselhos municipais que fingem não entender a urgência. Encontra o tipo de resistência que não se anuncia com trombetas, mas com silêncio. E silêncio, para um comandante, é pior do que insulto. É a recusa em reconhecer a autoridade. O Senado, em Roma, já tinha feito o gesto irreversível: declarar Maximino inimigo público. Hostes. A palavra circula como uma sentença. E com ela, circula a promessa de recompensa para quem resistir e a ameaça de punição para quem ajudar. A Itália vira um tabuleiro onde cada cidade precisa escolher se quer ser lembrada como fiel ao bárbaro ou como defensora da liberdade senatorial.
Liberdade aqui é uma palavra com toga, uma palavra que cheira a pergaminho e a incenso de templos. Mas para muita gente, basta que ela signifique uma coisa simples: que ele não venha. Maximino vem. E vem com o filho ao lado, Maximino, o jovem. Não apenas como herdeiro, mas como sinal de que a marcha não é improviso. É projeto. É continuidade. É a ameaça de que, mesmo que o gigante caia, a sombra dele pode ficar. Para as cidades, isso é um aviso. Não é só um homem. É uma dinastia tentando nascer do barro das fronteiras. O problema é que dinastias precisam de aceitação. E Maximino não tem. Ele tem medo. E o medo é um cimento ruim. Endurece rápido, mas racha com facilidade. A escolha do alvo imediato não é Roma. Não ainda. Roma é longe, e o caminho até ela é uma sequência de gargalos. O norte da Itália tem uma geografia que sabe ser cruel com exércitos. Rios, pântanos, estradas que podem virar lama e cidades fortificadas que controlam passagens. Uma delas, Aquileia, é mais do que uma cidade. É uma chave. Aquileia fica como um nó no extremo do Adriático, perto das rotas que ligam a Itália às províncias danubianas. Rica, bem situada, acostumada a comércio e a trânsito militar, com muralhas respeitáveis e, sobretudo, com uma população que sabe o que significa ser porta de entrada. Se Aquileia abre, a coluna passa como faca em manteiga. Se Aquileia fecha, a faca encontra osso. Ela fecha. E esse fechamento tem um peso simbólico que Maximino talvez subestime no primeiro momento. Porque uma coisa é um inimigo do outro lado do Reno, que você já espera que seja inimigo. Outra coisa é uma cidade italiana, dentro do coração cultural do império, dizer não ao imperador em marcha. É como se a própria Itália cuspisse a púrpura. Aquileia se prepara com a seriedade de quem sabe que não haverá misericórdia se perder. Os portões são reforçados, as torres são guarnecidas, pedras e dardos são acumulados. A cidade chama homens capazes de comandar a defesa, organiza turnos, distribui tarefas. O cheiro muda. O cheiro de mercado e peixe do Adriático dá lugar ao cheiro de madeira cortada às pressas, de breu, de suor nervoso. Nas ruas, as conversas ficam curtas. As crianças são puxadas para dentro, os cães latem mais. Do lado de fora, o exército de Maximino monta acampamento. E um acampamento romano, quando se instala, parece uma cidade que nasce em um dia. Valas cavadas, paliçadas erguidas, tendas alinhadas, fogueiras acesas. Só que essa cidade é feita para matar. E quando ela se ergue diante de uma cidade de pedra, o que se forma é um duelo de paciência. Maximino quer rapidez. Ele precisa de rapidez. A guerra civil não perdoa demora, porque demora custa soldo, custa comida, custa moral. Cada dia parado é um dia em que o soldado pensa. E o pensamento, em um exército que já sente o peso de impostos, de campanhas intermináveis e de promessas políticas concorrentes, é perigoso. Ele ordena o cerco. O cerco é uma profissão dentro da profissão. Não é só atacar. É medir muralhas, escolher pontos fracos, construir máquinas, cortar abastecimento, controlar saídas, impedir que mensageiros escapem. É carpintaria e matemática. É disciplina e brutalidade. Os romanos sabem fazer isso. Eles fizeram isso por séculos. Mas há uma diferença. Quando Roma cercava um inimigo externo, havia um consenso moral interno. Quando Roma cerca uma cidade italiana que se diz fiel ao Senado, o consenso se dissolve. O soldado olha para a muralha e não vê um bárbaro. Vê alguém que fala latim. Vê alguém que poderia ser seu parente distante, seu antigo companheiro de comércio, o homem que vende vinho quando a legião passa. E ainda assim, a máquina começa a trabalhar, troncos são arrastados, torres de cerco são montadas, arietes são preparados. A terra treme com o peso de madeira e ferro. O som é constante. Martelos, serras, gritos de comando, o estalo de cordas tensionadas. E de cima, Aquileia responde com pedras que caem como trovões, com flechas que zumbem, com óleo e fogo quando a oportunidade aparece. O ar se enche de fumaça e poeira. O sol, quando aparece, ilumina partículas suspensas como se o próprio dia estivesse sujo. Maximino está ali, presente e visível. Ele não é um imperador distante em palácio. Ele é um comandante no barro. Isso, no início, pode inspirar. O gigante entre os gigantes, o homem que, dizem, tem força para dobrar lanças, que come e bebe como se fosse feito de outra matéria. A lenda do corpo vira propaganda. A púrpura sobre a couraça vira um espetáculo diário. Só que espetáculo não alimenta. E o cerco, quando se prolonga, começa a revelar o que a marcha escondia. A fragilidade logística de um regime que vive de movimento.
Um exército em campanha pode viver de requisições, de depósitos, de rotas abertas. Um exército parado diante de uma cidade hostil precisa de uma linha de abastecimento segura. Precisa de grão chegando. Precisa de forragem para os animais. Precisa de madeira. Precisa de metal. Precisa de tudo. E precisa que tudo chegue sem ser sabotado por cidades que agora têm um motivo para sabotar. A Itália, ao redor, não se comporta como território obediente. Ela se comporta como território em disputa. Carroças atrasam. Mercadores desaparecem. Celeiros estão vazios. Pontes precisam de reparo. Pequenas coisas. Pequenas mentiras. Pequenas resistências que somadas viram fome. E a fome no acampamento tem um som próprio. Não é o som de batalha. É o som de panela raspada. É o som de discussão por ração. É o som de um cavalo abatido antes do tempo porque não há forragem suficiente. É o som de um soldado que mastiga devagar para enganar o estômago. A disciplina, que Maximino entende como coluna vertebral do mundo, começa a ser testada não por covardia, mas por frustração. O soldado aceita sofrer quando acredita que o sofrimento leva a um fim. Mas o cerco é um sofrimento sem fim visível. A muralha continua de pé. A cidade continua respondendo. E cada tentativa frustrada vira uma pergunta muda. Por que estamos aqui? Maximino responde como sabe, com dureza, com punições, com exigência de esforço redobrado, com a lógica do quartel aplicada a uma situação que já não é apenas militar, mas política. Ele precisa que o exército pareça invencível, porque, se o exército parecer vulnerável, o Senado ganha coragem, as cidades ganham coragem, e até governadores indecisos podem mudar de lado. Só que a dureza, quando aplicada a homens famintos e cansados, não produz apenas obediência, produz rancor. Enquanto isso, do outro lado do conflito, Roma tenta se manter de pé sobre pernas bambas. Pupieno e Balbino, os dois Augustos escolhidos pelo Senado, precisam provar que não são apenas nomes em decreto. Precisam organizar defesa, garantir lealdade da guarda pretoriana, acalmar o povo e ainda lidar com o símbolo perigoso que eles mesmos criaram. Gordiano III, o menino elevado a César para satisfazer a multidão. Roma, nesse momento, é uma cidade onde a política se faz no grito. O povo quer pão e espetáculo, mas também quer sentir que o mundo não está desabando. A guarda pretoriana, acostumada a ser árbitro de imperadores, olha para os senadores com desprezo antigo, e os senadores olham para a guarda com medo antigo. É uma convivência de dentes cerrados. Pupieno, com perfil mais militar, tenta assumir o papel de defensor contra Maximino. Balbino tenta manter a dignidade senatorial, mas dignidade não segura a espada. E a guarda pretoriana não gosta de ser comandada por quem ela não escolheu. A tensão em Roma é tão real quanto a tensão diante de Aquileia, só que se manifesta em corredores, em sussurros, em punhais escondidos sob túnicas, e ainda assim, o foco do mundo romano está no norte, em Aquileia. Porque ali está a prova concreta de que Maximino pode ser parado. A cidade resiste, e a resistência por si só vira propaganda. Mensageiros conseguem escapar, ou rumores conseguem viajar, e cada rumor é uma moeda política. Aquileia aguenta. O gigante não consegue. O exército está preso. A Itália não se curva. Mesmo exageradas, essas frases têm efeito. Elas corroem a aura de inevitabilidade que Maximino precisa para governar. O cerco se arrasta. E com ele, cresce um fenômeno que todo comandante teme. A sensação de que o tempo está do lado do inimigo. Porque quanto mais tempo passa, mais o Senado pode consolidar alianças, mais cidades podem se preparar, mais unidades podem hesitar em apoiar Maximino, mas o próprio exército pode se perguntar se vale a pena. E então, a natureza entra na história com a indiferença de sempre. O clima muda, a umidade sobe. A planície ao redor pode virar lama. Doenças aparecem. Um acampamento grande é um organismo vulnerável. Latrinas, água, moscas, carne mal conservada. A febre não respeita patente. A disenteria não respeita púrpura. E quando homens começam a cair não por flecha, mas por doença, a moral sofre um golpe especial. Porque não há glória em morrer de barriga. Maximino tenta manter a imagem de controle. Ele precisa parecer maior do que a situação. Mas a situação é uma coisa que não se intimida com tamanho. A muralha não se impressiona. A fome não se impressiona. A lama não se impressiona. E o filho, Maximino, o jovem, está ali para ver tudo. Para aprender, talvez, o que significa herdar um império em crise. Mas também para ser mais um peso. Mais uma boca importante. Mais uma figura que precisa ser protegida. Mais um símbolo que, se cair, transforma derrota em catástrofe,
Dentro do acampamento, a conversa muda de tom. No início, fala-se de vitória. Depois fala-se de quando a vitória virá. Depois, fala-se de por que ela ainda não veio. E por fim, fala-se de quem é culpado. O soldado romano do século III não é um autômato. Ele é um profissional endurecido, sim, mas também é um homem que sabe que imperadores podem cair. Ele viu isso acontecer. Ele ouviu histórias. Ele sabe que a púrpura, agora, não é um manto sagrado. É um uniforme que pode ser arrancado, e ele sabe, sobretudo, que o imperador depende dele. Depende do humor dele. Depende do braço dele. Maximino chegou ao poder porque o exército decidiu que ele era o homem certo. E agora, diante de Aquileia, o exército começa a decidir se ele ainda é. Há um momento em todo o cerco em que a violência se torna repetição. Ataques que falham. Reparos na muralha. Mais ataques. Mais mortos. E quando a violência vira repetição, ela perde o sentido heróico e vira trabalho sujo. Trabalho que cansa. Trabalho que embrutece. Trabalho que, se não traz resultado, vira ressentimento contra quem manda trabalhar. Maximino manda. E manda mais. A dureza dele, que na fronteira podia ser vista como virtude, aqui começa a aparecer teimosia. E teimosia, em um comandante, é perigosa quando o custo é pago por milhares. A cidade, por sua vez, encontra energia na própria sobrevivência. Cada dia a mais é uma vitória. Cada torre que não cai é um insulto ao gigante. E a população aprende a odiar com precisão. Odeia o imperador que trouxe a guerra para a Itália. Odeia o exército que devora campos. Odeia a ameaça de saque e punição. Esse ódio alimenta a resistência como o pão alimenta o corpo. E Maximino, que precisava de uma vitória rápida para esmagar a rebelião senatorial, se vê preso em um teatro onde a vitória rápida não existe. É aí que a política, aquela política que ele despreza, entra no acampamento como um gás invisível. Boatos de Roma. Boatos de que Pupieno e Balbino estão firmes. Boatos de que o Senado está distribuindo promessas. Boatos de que outras unidades podem não apoiar Maximino. Boatos de que, se ele perder, os soldados que o seguiram serão tratados como inimigos. E, quando o soldado começa a pensar no depois, ele já não está totalmente no agora. A lealdade, nesse mundo, é uma corda esticada entre medo e recompensa. Maximino sempre soube usar o medo, mas a recompensa, o soldo, o saque, a perspectiva de estabilidade, começa a falhar. E uma corda esticada demais arrebenta. O assassinato de um imperador raramente é um ato teatral com grandes discursos. Ele costuma ser um ato de acampamento, um ato de corredor. Um ato de homens que decidem que a maneira mais segura de sobreviver é cortar a cabeça do problema e oferecer a cabeça como presente ao próximo poder. Em Aquileia, com o cerco emperrado, com a fome roendo, com a doença rondando, com a Itália hostil, com Roma declarando o inimigo, Maximino se torna para alguns não o salvador, mas o obstáculo, o homem cuja insistência está matando o exército, o homem cuja presença impede qualquer negociação, o homem cuja queda pode abrir uma saída. E então acontece. Soldados, homens que pouco tempo antes o aclamaram, entram onde ele está, talvez em sua tenda, talvez em um espaço de comando, em meio a mapas, relatórios, restos de refeições apressadas. Não importa o cenário exato, importa a lógica. A lógica é a mesma de 235, só que invertida. Em 235, a violência abriu caminho para a púrpura. Em 238, a violência abre caminho para arrancá-la. Maximino é morto. E o filho também. O gesto é brutal e ao mesmo tempo prático. Não basta eliminar o imperador. É preciso eliminar a continuidade. A dinastia que tentava nascer é sufocada no berço. A púrpura sobre a couraça é rasgada junto com a carne. E como sempre nesses momentos, o mundo muda de dono em questão de horas. O acampamento que ontem era o centro do poder vira um lugar de justificativas. Mensageiros correm. Cabeças, ou, ao menos, a notícia das cabeças, são enviadas como prova. Prova de que o exército não está mais com Maximino. Prova de que o exército quer perdão. Prova de que o exército quer voltar a ser parte do Império Legal. Aquileia, que resistiu, se torna vencedora sem sair da muralha. A cidade abre os portões não para se render, mas para respirar. Para ver o inimigo desmoronar, para contar seus mortos e, ao mesmo tempo, sentir o gosto raro de ter enfrentado um imperador e sobrevivido. A morte de Maximino não encerra a crise. Ela apenas muda o formato da febre, porque o mecanismo que o elevou continua intacto. O exército como fonte decisiva de legitimidade, a coroa como posto de comando, assentos a política como disputa de soldo e medo.
O ano dos 6 imperadores não é uma anedota. É um sintoma. Um império grande demais, com fronteiras em chamas, com moeda nervosa, com elites civis ressentidas, com soldados conscientes do próprio poder. Em Roma, Pupieno e Balbino recebem a notícia como quem recebe uma vitória que não sabe como usar. Eles venceram o inimigo maior, mas continuam cercados por inimigos menores. E muitas vezes, mais próximos. A guarda pretoriana não se transforma em aliada por gratidão. O povo não se acalma por lógica. E o menino Gordiano III, o símbolo que parecia conveniente, continua ali, crescendo no centro de uma cidade que adora símbolos e devora homens. A política romana tem esse hábito. Quando um gigante cai, não nasce paz, nasce espaço. E espaço no poder é sempre preenchido por alguém. Pupieno e Balbino tentam governar. Mas governar Roma sem controlar plenamente a guarda é como tentar comandar um navio sem leme. A tensão explode. A própria guarda pretoriana, que deveria proteger os augustos, decide que eles são dispensáveis e, em mais um ato rápido sujo de corredor, Pupieno e Balbino são assassinados. A cidade que derrubou Maximino por resistência indireta derruba seus próprios imperadores por violência direta. Sobra Gordiano III. O menino vira Augusto, não porque seja forte, mas porque é útil, porque é aceitável. Porque diante do caos, um rosto jovem pode parecer promessa de recomeço. E por um instante, o império respira como se tivesse escapado de um pesadelo. Mas o pesadelo deixou marcas. Maximino Trácio, o primeiro bárbaro claro a vestir a púrpura, não cai por falta de coragem ou por derrota em campo aberto. Ele cai porque o tipo de poder que o fez imperador, o poder do acampamento, da força, da disciplina, exige resultados constantes e rápidos, e pune a estagnação com a mesma brutalidade com que pune a fraqueza. Ele cai porque tentou governar um império urbano e fiscal como se governasse uma coluna em marcha. Ele cai porque trouxe a lógica da fronteira para dentro da Itália e descobriu que muralhas italianas também sangram, mas não necessariamente cedem. E no fim, a imagem que fica não é a do gigante triunfante. É a do gigante parado diante de uma cidade que não abre. A púrpura sobre a couraça, suja de poeira de cerco, cercada não por bárbaros, mas por romanos famintos e irritados. Enquanto, ao longe, o Senado de toga tenta recuperar um mundo que já não existe mais. O império segue, mas segue diferente. Porque depois de 238, ninguém pode fingir que a púrpura é estável. Ela é móvel. Ela é negociável. Ela é arrancável. E, quando um império aprende isso, cada novo imperador veste a cor não como coroação, mas como risco. Como se a couraça, por baixo, já viesse com a lâmina apontada para dentro,